Capítulo 9. Trata dos modos pelos quais o Senhor começou a despertar sua alma, dando-lhe luz em tão grandes trevas, e fortalecendo-a nas virtudes para que não ofendesse mais. Minha alma andava já cansada e, embora quisesse, os maus costumes não a deixavam sossegar. Aconteceu-me, estando um dia num oratório, ver certa imagem trazida e guardada ali para uma festa que se ia celebrar no mosteiro. Representava Cristo muito chagado. Inspirava tanta devoção que só de vê-lo em tal estado, fiquei muito perturbada. Mostrava ao vivo o que passara por nós. Foi tal o sentimento de ser tão mal agradecida para com aquelas chagas, que se me partia o coração. Lancei-me a seus pés, derramando muitas lágrimas e suplicando-lhe que me fortalecesse para nunca mais o ofender. Era também devotíssima da gloriosa Madalena, a qual costumava encomendar-me para alcançar o perdão. Frequentemente pensava em sua conversão, especialmente quando comungava. Segura de que o Senhor então estava dentro de mim, colocava-me a seus pés, acreditando que minhas lágrimas não haviam de ser desprezadas. Na verdade, ignorava o que dizia. Ele fazia muito em consentir que as derramasse por sua causa, vendo-me esquecer tão depressa aquele sentimento. Desta última vez, entretanto, quando vi a imagem, foi maior o resultado. Já andava muito desconfiada de mim e punha toda a minha confiança em Deus. Tenho ideia de haver-lhe então dito que não me levantaria dali até que atendesse o meu pedido. Estou certa de que me valeu esta súplica, pois fui melhorando muito desde esse dia. Tinha eu este método de oração, não podendo raciocinar com o intelecto, procurava representar Cristo dentro de mim. Sentia-me bem nos passos em que o via mais solitário. É que estando sozinho e aflito, como pessoa necessitada, havia de acolher-me. Destas simplicidades tinha muitas. Em especial achava-me à vontade na oração do horto, onde lhe fazia companhia. Pensava naquele suor e na aflição, que o Senhor havia experimentado. Desejaria, se fosse possível, enxugar aquele suor tão penoso. Lembro-me, porém, que jamais ousava fazê-lo pela simples recordação de meus pecados tão graves. Ficava com ele o mais que me permitiam meus pensamentos, porque eram muitos os que me atormentavam. Durante longos anos, quase todas as noites antes de adormecer, quando me encomendava a Deus para bem dormir, tinha o costume de pensar um pouco neste passo da oração do horto, mesmo antes de ser monja. Disseram-me que se lucravam numerosas indulgências. Tenho para mim que por aqui minha alma ganhou muito. Comecei a ter oração sem o saber, e agora que se tornou hábito constante, não deixo de fazer essa reflexão, assim como de benzer-me para dormir. Torno ao que ia dizendo, sobre o quanto me atormentavam os pensamentos. O modo de orar sem fazer raciocínios tem isto de particular: a alma, ou tira muito proveito, ou anda perdida, perdida em distrações. Se aproveita, é grande o lucro, porque é progredir no amor. Mas para chegar a tal ponto muito lhe custa, salvo se o Senhor se dignar elevar a alma, dentro de muito pouco tempo, à oração de quietude. Isto acontece a certas pessoas das quais conheço algumas. A quem vai por este caminho é útil um livro para depressa se recolher. A mim aproveitava também ver campos, águas, flores. Nessas coisas achava memória do Criador, porque me despertavam fervor, recolhiam-me e serviam-me de livro, recordando-me ao mesmo tempo de meus pecados e minhas ingratidões. Coisas do céu ou coisas elevadas, jamais pude imaginar, tão grosseiro era meu intelecto, até que o Senhor por outro modo as representou à minha ideia. Tinha tão pouca habilidade para figurar alguma imagem interiormente, que a imaginação de nada me valia a não ser vendo com os olhos. Outras pessoas conseguem fazer representações quando se recolhem. Quanto a mim, só podia pensar em Cristo como homem. Contudo jamais o pude representar no meu interior, por mais que lesse sobre sua formosura e contemplasse suas imagens. Acontecia-me como a uma pessoa que está cega ou às escuras. Falando com outra, sente que está com ela, tem certeza da sua presença. Quero dizer, percebe e crê que a outra pessoa está ali, embora não a veja. Desta maneira acontecia comigo quando pensava em Nosso Senhor. Por este motivo era tão amiga de imagens. Desventurados os hereges que por sua culpa perdem tão grande graça. Bem parece que não amam o Senhor, pois se o amassem se alegrariam em ver seu retrato.
No mundo tem-se prazer em contemplar o retrato de uma pessoa a qual se quer bem. Deram-me nesse tempo as Confissões de Santo Agostinho. Parece ter sido providência do Senhor. Não as procurei e jamais as tinha visto. Sou muito afeiçoada a Santo Agostinho, por ser de sua ordem o mosteiro onde estive como educanda, e por ter sido pecador. Com efeito, nos santos que o Senhor atraiu a si do meio dos pecados, achava muito consolo, parecendo que neles encontrava auxílio. Assim como o Senhor lhes tinha perdoado, perdoaria também a mim. Só uma coisa me desconsolava, é que a eles o Senhor chamava uma só vez, e não tornavam a cair, e a mim, chamara tantas vezes. Isto me afligia. Contudo, considerando o amor de Sua Majestade para comigo, tornava a animar-me. De mim continuamente desconfiava, mas de sua misericórdia jamais duvidei. Valha-me Deus! Quanto me espanta a dureza de minha alma, apesar de tantos auxílios de Deus. Faz-me temerosa ver quão pouco eu podia comigo mesma, e quanto me sentia presa, sem me resolver a dar-me toda a Deus. Lendo as Confissões, pareceu-me ver meu retrato. Comecei a encomendar-me muito ao glorioso Santo Agostinho. Quando cheguei à sua conversão e li como no jardim ouviu aquela voz, dir-se-ia que o Senhor era quem me falava, tal a dor de meu coração. Estive muito tempo desfeita em lágrimas, sentindo grande aflição e tormento. Quanto sofre uma alma! Valha-me Deus! Por perder a liberdade e o domínio que deveria ter. E que tormentos padece! Admiro-me agora de como pude viver tão angustiada. Seja Deus louvado, que me deu vida para sair de morte tão mortal. Minha alma recebeu grandes forças da Divina Majestade, que deve ter ouvido meus clamores, compadecendo-se de tantas lágrimas. Começou a crescer em mim o gosto de estar mais tempo com o Senhor. Pus-me a fugir das ocasiões, porque, tiradas estas, logo tornava a amar Sua Majestade. Bem entendia que o amava, contudo, não compreendia, como mais tarde havia de compreender, em que consistia amar deveras a Deus. Por assim dizer, ainda não me tinha decidido totalmente a servi-lo, quando Sua Majestade já recomeçava a deliciar minha alma. As graças que os outros com tanto trabalho procuram adquirir, o Senhor insistia comigo para que as quisesse receber, pois nos últimos anos, já me dava gosto e suavidades. Jamais ousei suplicar-lhe que os desse, ou ternura de devoção. Só lhe pedia que me concedesse graça para não o ofender e perdoasse meus grandes pecados. Vendo-os tão graves jamais ousei com advertência desejar consolações e alegrias. Achava que sua piedade já fazia muito consentindo-me permanecer diante de si e trazendo-me à sua presença. Verdadeiramente era usar comigo de muita misericórdia. Bem via que se ele não me procurasse tanto, só por mim nunca me resolveria. Apenas uma vez em minha vida recordo-me de ter pedido consolações. Eu estava com muita secura. Mas logo caí em mim e fiquei tão confusa, que a dor de me ver tão pouco humilde, deu-me o que ousara pedir. Sabia ser lícito pedir consolações, mas parecia-me que era para os que estavam bem dispostos, tendo procurado com todas as suas forças a verdadeira devoção. Esta consiste em não ofender a Deus e estar pronta e determinada para todo o bem. Considerava que minhas lágrimas eram coisinhas de mulheres sem eficácia, pois com elas não obtinha o que desejava. Contudo creio que me valeram. Em especial depois dessas 2 vezes de tão grande arrependimento, com lágrimas e dor de minha alma, comecei a me entregar mais à oração e a tratar menos das coisas que me prejudicavam. Não as deixei de todo, mas Deus me foi ajudando a desviar-me delas. Como Sua Majestade esperasse apenas alguma correspondência de minha parte, foram crescendo as graças espirituais, da maneira que agora direi. Coisa desusada, pois o Senhor não as costuma dar senão aos que têm maior pureza de consciência. Segunda parte. Capítulo 10. Narra as graças que o Senhor concede na oração. Quanto importa conhecê-las e cooperar de nossa parte. Pede à pessoa a quem envia esta relação, que daqui em diante seja secreto o que escrever, pois lhe mandam narrar minuciosamente as graças recebidas do Senhor. Como já disse anteriormente, eu tinha começado a sentir às vezes, embora muito rapidamente, o que agora direi. Quando interiormente me figurava estar junto de Cristo, ou até mesmo lendo, ocorria-me de repente tal sentimento da presença de Deus, que de modo algum podia duvidar que o Senhor estivesse dentro de mim,
e eu, toda mergulhada nele. Não era uma espécie de visão, creio ser o que chamam teologia mística. A alma fica suspensa de tal sorte que parece estar fora de si. A vontade ama, a memória, a meu ver, está quase perdida, o intelecto não raciocina, contudo, não se perde, entretanto, torno a dizer, não age. Está como que admirado do muito que alcança. Deus lhe dá a compreender que nada entende daquilo que Sua Majestade lhe faz ver e sentir. Antes dessa graça, eu tinha continuamente certa ternura que em parte se pode procurar, ao que me parece. Consiste numa satisfação que não é completamente dos sentidos, nem também espiritual. Tudo procede de Deus. Penso, entretanto, que para isto podemos concorrer, pondo-nos a considerar nossa baixeza e nossa ingratidão para com Deus, reconhecendo o muito que fez por nós, e sua paixão, em que sofreu tão graves dores, e sua vida tão atribulada, e ainda elevando-nos com a vista de suas obras, de sua grandeza, de seu amor para conosco, além de muitas outras coisas semelhantes. Quem deseja na verdade progredir espiritualmente, encontra por toda parte motivos para elevar-se a Deus, ainda que não ande com muita atenção. Se além disto, houver algum amor, a alma se inebria, o coração se enternece, correm as lágrimas. Algumas vezes parece que as arrancamos à força, outras vezes dir-se-ia que o Senhor nos faz doce violência para não podermos resistir. Ao que me parece, Sua Majestade nos paga aquele cuidadozinho com um dom tão precioso como é o consolo que dá à alma sentir que chora por tão grande Senhor. Não me admiro, pois tem razão de sobra para se consolar. Ali se inebria e se deleita. Acho boa esta comparação que agora me ocorre, na oração as delícias das almas são como as que no céu devem ter os eleitos. Cada um está contente com o lugar que lhe coube, vendo apenas o que o Senhor lhe permite ver de acordo com seus merecimentos, e reconhecendo como estes são poucos. Entretanto, a diferença de um para outro na felicidade do céu é enorme, muito superior à diferença que distingue entre si as satisfações espirituais na terra, por consideráveis que sejam. E verdadeiramente ainda no início da vida espiritual, quando Deus lhe faz esta graça, a alma fica achando que não há mais a desejar. Julga-se bem paga de todos os seus serviços, e tem razão de sobra para isto. Embora sem Deus nada se faça, tenho para mim que nem com todos os sofrimentos do mundo se pode comprar uma só lágrima dessas que por assim dizer, quase procuramos. Muito se ganha com elas. E que maior prêmio do que termos algum testemunho de estarmos contentando a Deus? Quem chega a este ponto, por conseguinte, louve-o muito e considere-se eternamente agradecido. Parece que o Senhor já o quer para sua casa e o escolhe para seu reino, se não voltar atrás. Não queira saber das humildades, sobre as quais pretendo falar, de certas pessoas que imaginam ser virtude não compreender que o Senhor as favorece. Convençamo-nos, bem a fundo, de que Deus nos concede seus dons sem nenhum merecimento nosso, pois assim é realmente, e demos graças à Sua Majestade. Se não reconhecermos o que Ele nos dá, nunca nos sentiremos estimulados a amá-lo. É coisa muito certa, quanto mais nos vemos enriquecidos, sabendo que por nós mesmos somos pobres, tanto mais proveito tiramos desse conhecimento, inclusive maior. Humildade. O resto é acovardar o ânimo, pois começando o Senhor a comunicar-lhe seus tesouros, a alma, julgando-se incapaz de grandes bens, retrai-se com medo de vanglória. Tenhamos fé, aquele que dá os bens, dará também graça para que no momento em que o demônio principiar a tentar-nos sobre este ponto, logo entendamos e tenhamos força para resistir. Digo isto, bem entendido, dos que andam com retidão diante de Deus, pretendendo agradar a Ele só e não aos homens. É coisa muito sabida que mais amamos uma pessoa quando nos lembramos frequentemente dos benefícios que nos faz. Sendo lícito e tão proveitoso recordarmos que Deus nos deu a existência, nos tirou do nada, nos sustenta, e todos os demais benefícios, relembrarmos seus sofrimentos e sua morte que muito antes de nos criar, já sofrerá em prol de cada um dos que agora vivem, porque não me será lícito reconhecer, ver e considerar muitas vezes, que antes, costumava falar de vaidades, e agora, por mercê de Deus, não tenho mais vontade de falar a não ser dele? Suponhamos uma joia. Se reconhecemos que ela nos foi dada e a possuímos, forçosamente somos estimulados a amar quem a deu. Pois então, o amor é fruto da oração fundada na humildade. E que será quando virmos em nosso poder outras joias mais preciosas, de desprezo do mundo e ainda de nós mesmos?
Havemos de nos considerar mais devedores e mais obrigados a servir, entendendo que nada disso tínhamos e reconhecendo a liberalidade do Senhor. Bastava a primeira dessas joias, e já seria demasiado para uma alma tão pobre, ruim e de nenhum merecimento como a minha. Entretanto ele quis cumular-me de riquezas maiores do que eu jamais pudera desejar. De tais graças é preciso cada um tirar forças para servir com mais ardor e não ser ingrato, pois o Senhor as dá com esta condição. Se não fizermos bom uso de seus tesouros e do alto estado em que nos põe, ele tornará a tomá-las e ficaremos muito mais pobres. Sua Majestade dará as joias a quem as preze e tire proveito delas para si e para outros. Mas como aproveitará e gastará com largueza quem não entende que está rico? Dada a condição de nossa natureza, é impossível que tenha ânimo para grandes coisas quem não entende que é favorecido por Deus. Com efeito, somos tão miseráveis e inclinados às coisas da terra, que dificilmente terá aversão e desapego ao que é terreno, quem não entende que tem algum penhor dos bens de lá de cima. É por meio desses dons que o Senhor nos comunica a fortaleza, perdida com os nossos pecados. Como poderá desejar que todos se desgostem dele e o aborreçam, e como se animará a praticar as grandes virtudes dos perfeitos, quem não possui alguma prenda do amor que Deus lhe tem, junto com uma fé viva? Nossa natureza carece tanto de estímulo, que logo nos deixamos levar pelo que vemos diante dos olhos. E são os mesmos favores que alentam e fortalecem a fé. É bem possível que eu, como tão fraca, julgue por mim, e que a outros baste a verdade da fé para fazerem obras muito perfeitas. Mas confesso que, miserável como sou, precisei de todas estas graças. Eles o digam. Quanto a mim exponho o que se passou comigo, conforme ordenaram-me. Se estiver errada, aquele a quem me dirijo rasgará esta relação, pois melhor do que eu saberá entender o que não for acertado. A este suplico, pelo amor do Senhor, pode publicar o que até aqui escrevi de meus pecados e vida ruim. Desde agora lhe dou licença, assim como a todos os meus confessores, aquele a quem isso vai endereçado também o é. Se quiserem, publiquem-no estando eu ainda viva, para que não engane mais o mundo. Pensam que em mim há algum bem, mas pelo que agora sinto, digo e com verdade, que me darão grande consolo. Não lhes concedo, porém, igual licença para o que vou dizer de agora em diante. Nem quero que, no caso de mostrarem a alguém, digam quem o escreveu, quem é, e a quem aconteceu. Não me nomearei, por conseguinte, nem a pessoa alguma. Escreverei o melhor que puder e de jeito a não me tornar conhecida. Isto peço por amor de Deus. Pessoas tão doutas e graves têm autoridade para aprovar alguma coisa boa, se o Senhor me der graça para dizer. Se a houver, será do Senhor e não minha, pois não tenho instrução nem boa vida, não sou ensinada por mestres ou por pessoa alguma. Só os que o mandaram escrever sabem que o escrevo, e atualmente não estão aqui. É quase furtando o tempo, e com pesar que o faço, porque fico impedida de fiar e estando em casa pobre, são muitas as ocupações. Ainda que o Senhor me houvesse dado mais habilidade e memória, poderia com esta valer-me do que tenho ouvido e lido. Mas sou desprovida de uma e de outra. Se, pois, disser alguma coisa boa, será que o Senhor assim quis para algum bem. O que houver de mal será meu, e vossa mercê o suprimirá. Em qualquer dos dois casos, nenhuma vantagem vejo em divulgar meu nome. Enquanto eu viver, está claro, não se há de publicar o bem. Depois de morta, não sei que efeito possa produzir senão o de não darem valor ao bem e recusarem-lhe crédito por tê-lo dito pessoa tão vil e tão ruim. Pensando que vossa mercê e os que o lerem farão o que lhes peço por amor de Deus, escrevo com liberdade. De outra maneira teria grande escrúpulo, exceto no tocante aos meus pecados. Estes, pouco se me dá de que o saibam. No mais, basta eu ser mulher para se me caírem as asas, quanto mais mulher sem virtude. Tudo o que for além da simples narração de minha vida, tome-o vossa mercê para si, pois tanto me importunou para que lhe escrevesse alguma notícia das graças que Deus me faz na oração. Guarde-o se for conforme às verdades de nossa santa fé católica. Caso contrário, queime-o logo, que a isto me sujeito. Direi o que se passa comigo, pois, se estiver de acordo com essas mesmas verdades da Igreja, poderá trazer-lhe algum proveito. Se não, vossa mercê desenganará minha alma, para que o demônio não ganhe onde eu mesma penso ganhar. Bem sabe o Senhor, como depois direi,
que sempre tenho trabalhado por encontrar quem me ilumine. Por mais que me queira expressar com clareza nestas coisas de oração, muitas parecerão obscuras a quem não tiver experiência. Falarei acerca de alguns impedimentos, que a meu ver, não deixam progredir neste caminho, e sobre outros pontos nos quais há certos perigos, servindo-me do que por experiência tenho aprendido do Senhor. Já discuti também o assunto com grandes mestres e pessoas que de há muito se dão às coisas do Espírito. Uns e outros reconhecem que, durante os 27 anos que me exercito na oração, embora andando tão mal nesse caminho e com tantos tropeços, o Senhor me concedeu tanta experiência quanto a outros que o têm trilhado durante 37 e 47 anos, sempre na penitência e no exercício das virtudes. Seja por tudo bendito. E por quem é, Sua Majestade se sirva de mim, pois bem sabe que com isto só pretendo que seja um pouquinho louvado e engrandecido por haver, em monturo tão infecto e mal cheiroso, plantado jardim de tão suaves flores. Praz a Sua Majestade que por minha culpa não torne eu a arrancá-las, voltando a ser o que era. Suplico a vossa mercê, que por amor do Senhor, peça-lhe isto, pois sabe quem sou, mais claramente do que me permitiu dizer aqui.